Olá galera, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem que Pensar. Bom, você que acompanha esse canal, você sabe que todo dia eu sorteio uma frase que vai ser o tema do dia. Então vamos a ela. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Salmos 102:1. O salmista desejava que sua oração fosse ouvida pelo Pai e que o seu clamor se achegasse à presença de Deus. Você pode ter confiança de que o Pai está lhe ouvindo e no tempo certo mostrar para você o caminho que você deve andar. Bom, como vocês devem ter percebido, o tema é oração, né? Quantas vezes a gente para orar e muitas vezes por causa da demora, entre aspas, da resposta de Deus, parece que ele não está agindo, parece que nós estamos falando com a parede, parece que nada acontece. E uma coisa que eu aprendi é que o problema não é que Deus não está nos ouvindo, é porque nós normalmente não estamos querendo ouvir o que Ele está dizendo. Primeiro que muitas vezes a gente ora e a gente vai até Deus apresentando uma determinada lista de coisas que nós gostaríamos que Ele fizesse. Às vezes a gente, quando tem um pouquinho de bom senso, a gente começa agradecendo por algumas paradas só para, muitas vezes, desencargo de consciência, só para achar que eu não estou só pedindo. E aí todo dia a gente apresenta aquela lista como se Deus fosse um empregado nosso que devesse atender os nossos desejos e satisfazer as nossas vontades. E aí a gente acha que ele não está ouvindo, que ele não está agindo, que ele não está falando e que a gente está perdendo o tempo da oração. É porque na verdade a gente ainda não entendeu o que é a oração. A oração é um momento simplesmente de comunhão com Deus. É você parar e conversar com Ele. Imagina se você... Não sei se vocês conhecem pessoas chatas que só pedem as coisas. Quando você começa a conversar com alguém que só fica te pedindo coisas, desanima, né, um pouco de conversar. Não que Deus não queira ouvir tua voz, mas entenda o que eu estou dizendo. Imagina você... imagina que tem um pai e determinado dia o filho vem e fala com ele: pai, você tem 10 reais? Beleza, o pai vai lá, tem, filho, toma aqui. Ah, obrigado, pai, tchau. No dia seguinte o filho vem de novo: oi, pai, tudo bem? Tem 10 reais? Aí o pai vai lá: tem, filho, toma aqui, vai. Pronto, legal. No outro dia: pai, tá bom, já sei, tá aqui os 10 reais. E muita gente se relaciona com Deus assim, né? A gente quer que a gente chegue lá na oração: Deus, cura o fulano. E aí a gente espera que Deus na hora vai lá e cure o fulano. Aí, valeu, obrigado por me obedecer. Deus, me dá tal namoro. Deus, me dê tal emprego. Deus, me faz prosperar em tal área. Entenda, são pedidos legítimos. O problema é que muitas vezes a gente transforma a oração só nisso. A gente confunde oração com petição. A petição faz parte da oração, mas a oração é muito mais do que isso. Agora imagina um filho que chega diante do pai e entra na presença do pai e fala: oi, pai, tudo bem? Tudo bem. E simplesmente senta na presença do pai, fica ali abraçado com o pai. O pai pergunta: você não quer nada, filho? Não, pai, só estou aqui para estar na tua presença. Você que é pai, esse filho ia te dar uma alegria enorme, não ia? Então imagina como isso alegra o coração de Deus. E eu lembro nessas horas de Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa que para mim é um exemplo. Não importa que ela é católica, eu sei que muitos que me assistem são evangélicos, vão falar: ah, mas ela é católica. Dane-se, os frutos falam por ela. E
quando eu vejo Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que era uma diretora de uma escola, tinha muito dinheiro, não, é melhor, ela não tinha muito dinheiro, mas era um colégio importante, ela tinha uma boa posição social, e ela um dia tá num trem e começa a ouvir um chamado: tenho sede, tenho sede, tenho sede. E ela simplesmente larga tudo e vai morar na favela, é, para cuidar de leprosos. Então, pessoas assim são admiráveis. Não que a salvação seja por mérito humano, a salvação é simplesmente pela graça. Madre Teresa de Calcutá também tinha defeitos. Mas pessoas assim são admiráveis, pessoas que são capazes de largar tudo e viver sem geladeira. Veja o vídeo Futilidades versus Pecados, Futilidade e Pecado da Geladeira, para você entender a profundidade que eu estou dizendo. E Madre Teresa foi uma pessoa que escolheu durante um tempo da sua vida viver sem geladeira. Então eu admiro muito pessoas que têm coragem de viver sem geladeira para honrar Deus. E certa vez perguntaram para ela: Madre, quando você vai orar, o que você fala? Nada, eu só fico ali ouvindo. Tá, então o que Deus fala? Nada, ele só fica ali ouvindo. E a oração é isso, é aquele momento em que até as palavras se tornam desnecessárias. Eu acho interessante que a palavra diz que Jesus fala pra gente entrar no nosso quarto em secreto, que lá em secreto Deus irá ver, pra gente orar em secreto, que lá Deus irá ver a nossa oração, ele irá nos ver orando. E por que ver e não ouvindo? Porque Deus, quando você está falando, eu imagino quantas vezes eu já orei e eu parei assim e ficava falando palavras bonitas para Deus, sabe aquela enrolação? Você já começou a orar com enrolação? Então, eu algumas vezes ficava enrolando até chegar no ponto que realmente era o que eu queria falar. E eu imagino Deus lá do céu falando: tá bom, meu filho, olha só, eu tô vendo teu coração, você tá falando aí que você tá alegre, que você tá feliz, que você tá me agradecendo, mas na verdade você tá cheio de raiva porque aconteceu determinada coisa, você tá indignado porque aconteceu tal injustiça e você quer que eu mude essa situação. Dá para chegar nesse ponto? Para eu começar a tratar o seu coração? Porque esse é outro ponto da oração. A oração não é a gente tentando convencer a Deus para fazer o que a gente quer. A oração é a gente conformando o nosso coração para o que Ele quer. Essa é a importância da oração. Também não é achar que Deus é um estraga-prazeres, que você vai chegar para Ele e vai falar... Tem gente que acha, né, que quando ora e fala: mas Deus, faça a sua vontade, tipo assim, ferrou. Tipo, Deus, eu tô gostando da fulana, eu quero namorar a fulana, mas faça a sua vontade. Ferrou, agora a fulana não vai me querer, ela vai arrumar outro namorado e eu vou ter que namorar a ciclano. A gente acha que Deus é um estraga-prazeres que tá doido para ferrar a gente lá do céu. Tem muita gente que ora e acha que vai ser assim. E também não é. Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa. E ele é um bom pai. E ele vai nos guiar, como a frase diz. Ele está nos ouvindo, a gente pode confiar nisso. E no tempo certo ele vai nos mostrar o caminho que a gente deve andar. Eu estou vivendo algumas experiências interessantes, porque eu comecei a fazer algumas loucuras para Deus e, cara, tô para criar um movimento aí. Eu espero que até esse final de semana eu consiga terminar todas as páginas que eu estou criando para poder lançar o movimento aqui nesse canal. E provavelmente eu criei um novo canal no YouTube também. Vou ter que gravar 2 vídeos por dia, vai ser um desafio. E o TCC está chegando, mas enfim, Deus vai capacitar para tudo. De qualquer forma, eu comecei a fazer algumas loucuras para Deus e hoje, por exemplo, foi muito interessante a loucura que eu fiz, porque eu sorteio, vocês devem ter percebido que eu gosto de sortear as coisas, e eu faço isso porque o que as pessoas chamam de coincidência, o que os cientistas chamam de caos, mas cientistas não, porque tem cientista cristão também, que os ateus chamam de caos, que muitos chamam de destino,
acredito que é agir de Deus. E eu acredito que quando eu sorteio, boto no banco de dados, eu sorteio o que eu devo falar, eu sorteio o que eu devo fazer, eu acho que é uma forma de deixar Deus conduzir e eu não ter o controle total da situação. Então, é como se fosse uma brecha, entre aspas, para Deus estar agindo e mostrando mais facilmente o que eu devo fazer. Porque eu acredito que Deus é poderoso para criar o universo, é um Deus que é poderoso o suficiente para botar um número randômico ali no aplicativozinho. Então, e sinceramente, pela, pelos frutos que esses vídeos têm gerado, eu acho que isso é bem evidente. E hoje eu tirei de que eu deveria dar algo que eu gosto, algo que é meu e que eu gosto, para alguém que tivesse no meu contato do celular. Eu falei pensando, caraca Deus, o que eu vou dar para alguém no contato do meu celular? Bom, a primeira coisa que eu pensei foi livro, porque isso já é algo que Deus já me falou, eu já vou dar todos os meus livros, isso é um fato. E aos poucos ele vai mostrando as pessoas que eu vou dar os meus livros. E eu vi lá um dos livros que eu mais gostava, que é do Max Lucado, se eu não me engano, Seu Nome é Jesus, é um livro lindo. E eu falei, bom Deus, já separei o livro, agora como é que eu vou encontrar alguém? Hoje não tinha nenhuma programação na minha igreja, então, bom, não vou encontrar ninguém da minha igreja. Vamos ver onde que eu posso sair e tal, isso aqui eu vi, bom, ia ter um culto lá na IBA, Igreja Batista Atitude, eu resolvi, vou pra lá e no caminho eu acredito que Deus vai me mostrar a pessoa. É interessante que eu fui pra lá, cheguei na igreja e tal, e no momento do ofertório eu simplesmente fui lá botar a oferta, sem nenhuma pretensão. Quando eu tô voltando, um amigo da minha igreja me chama, um amigo que eu gosto muito e posso falar o nome dele aqui, pô. Dei um livro pra ele, é Diego. Um abraço pra você, irmão. Tamo junto. É um grande amigo lá da igreja e, cara, a gente sempre tem conversas muito edificantes. Normalmente depois do culto de quinta-feira a gente para a conversa e saem coisas muito boas dessas conversas. E, enfim, ele me chamou, não sei o que, eu falei, Deus, tu é o cara mesmo. Porque eu não sabia que ele ia na igreja naquele dia. Tipo, eu decidi de última hora, eu acho que tava faltando 1 hora pro culto, que foi a hora que eu sorteei, que eu devia fazer no dia. Tava faltando 1 hora pro culto, eu falei, tá bom, então fui, tomei banho e saí de casa, foi o que eu fiz. Então nem falei com ninguém, eu tenho amigos na IBA, eu poderia ter falado com eles. Na hora eu nem pensei nisso, né? Talvez um amigo do IBA estivesse lá. Mas enfim, Deus levou um amigo da minha igreja atual, a Igreja do Recreio. E o Diego estava lá, eu sentei com ele e entreguei para ele o livro. A palavra foi maravilhosa. Eu achava que eu estava indo para cumprir uma loucura para Deus, mas a palavra sobre avivamento foi maravilhosa. Depois eu vou botar o link dela aqui em cima para vocês quiserem assistir. Eu recomendo muito. E falou muito ao meu coração. E através dessas loucuras eu vejo como Deus fala com a gente quando a gente coloca o nosso coração disponível. E quando a gente obedece. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Então ele sabia que para procurar um evento, eu ia lá no Facebook, vi que estava correndo nas igrejas, e hoje tinha um evento na IBA. Então, a igreja mais perto, eu fui. E ao mesmo tempo, eu já estava vendo lá o Diego para ir lá na igreja também. E ele foi. E ali eu pude abençoá-lo com o livro. Isso aconteceu com outras pessoas também, e eu vou guardar esse testemunho para quando eu for lançar o movimento. E é muito interessante quando você começa a andar nessa dependência de Deus e quando você começa a perceber que a oração tem muito mais com você ouvi-lo do que com ele te ouvir. Não que a gente não deva falar, entenda, é como se fosse conversa com um amigo. Quando você senta para conversar com um amigo, você só fica se pedindo coisas? Ou você fica compartilhando como é que está a sua vida? Ou você fica batendo papo de o que aconteceu no seu dia? Cara, eu criei um hábito de o dia inteiro estar falando com Deus, assim. Não que eu fico o dia inteiro de joelhos lá no meu canto, ó Deus, não. Pô, cara, às vezes eu tô, sei lá, vou fazer comida.
Eu boto o louvor pra tocar, tal, não sei o que, e fico louvando. Às vezes, por determinado louvor, vem uma letra e fala comigo, eu falo, pô Deus, caraca, aquela situação, como é que fica? Pô, tô na dúvida sobre o que eu devo fazer nessa situação. Qual é a tua direção? O que o Senhor deseja que eu faça? E às vezes eu até peço, pô Deus, manda uma música aí pra me dar uma direção. Então, fala comigo de alguma forma. E várias vezes entra um louvor e Deus fala de forma tremenda. Às vezes eu penso, pô Deus, eu devo agir nessa situação. E aí, pô, vem um louvor e mostra que não, pô, agora é pra você se acalmar. Não, agora é pra você agir. Aí eu, no meu momento devocional, vou lá, leio a palavra. Então, quando você começa a criar esses hábitos e transforma a oração numa rotina, e você inclui a palavra, louvores, coisas que Deus pode vir a falar com você na sua rotina, você começa a ouvi-lo melhor. Aí a sua oração, entre aspas, fica mais completa. É porque não há um padrão para oração. Para mim, hoje, a melhor forma de eu orar não é parando um momento do dia, isolando tudo e eu ali falando com Deus. Não, eu me dou muito bem nesse negócio de falando com Deus conforme eu estou trabalhando, conforme eu estou fazendo as coisas. Até porque muitas das coisas que eu faço hoje, que são o meu trabalho, envolve coisas ministeriais. Então, tem uma interação maior com Deus. Para ouvir Deus, eu ouço pregações todo dia. E eu todo dia tenho um devocional lá que, para variar, eu sorteio. Eu tenho 8 tipos de devocionais que eu faço. Eu sorteio esses 8 tipos e sorteio o que eu vou ler em cada dia. São livros, enfim, são várias outras coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu já estou em 16 minutos de vídeo e minha meta era 10 minutos. Enfim, então eu criei esses hábitos que são formas de eu estar com Deus. E você precisa criar esses hábitos para incluir Deus na sua rotina. Às vezes é melhor que você faça orações de 5 minutos a cada 1 hora do que você passar 1 hora direto orando, que você dificilmente vai conseguir separar no seu dia. Mas já parou para pensar se toda vez que você saísse do seu trabalho, e pelo menos quando eu trabalhava eu tinha esse costume, até por trabalhar com informática, é importante que você pare de hora em hora para evitar a LER, né, que é lesão por esforço repetitivo. Então, tem várias recomendações médicas que você pare de hora em hora, vai lá, bebe água, vai no banheiro e volta. De hora em hora só para você evitar isso. Então eu criei esse costume e quando eu trabalhava... Hoje eu trabalho de home office, mas quando eu trabalhava na empresa, normalmente eu fazia isso. Claro que quando estava pegado, às vezes tem horas que não dá para você fazer isso. Mas quando estava mais tranquilo, normalmente eu fazia isso, de hora em hora eu ia. E nessa caminhada, até beber água e voltar, eu ia orando. Eu levava meu pensamento a Deus, começava a falar situações da minha vida. Não raras vezes eu falava, pô Deus, caraca, tá esse problema chato ali, como é que eu resolvo isso? Eu ia lá, bebia água, quando eu voltava, pum, via a ideia. E eu tenho certeza que era o Espírito Santo me ajudando até a programar. Então, você precisa incluir Deus na sua rotina. O problema é que a gente quer separar o que é espiritual do que é secular. E não existe essa separação na Bíblia. Tudo é espiritual. Porque, cara, tem como você separar, não, olha só, agora eu vou pro trabalho, então meu espírito fica em casa, e aí minha alma e meu corpo que vão trabalhar, beleza? Você consegue fazer isso? Não, não consegue. Por quê? Porque é uma coisa só. Tá tudo unido. Às vezes a gente não atenta, mas quando Jesus voltar, a gente vai ressuscitar. Então a gente vai ter um corpo também. Então a gente vai ter a corpo, alma e espírito. Então, por que a gente tenta separar o que é secular do que é espiritual? Pense nisso, começa a tentar trazer Deus para a sua rotina. Tentar transformar na sua rotina momentos de oração, como se fossem pequenas bolhas no seu dia, sabe? Como eu falei, cara, separa de hora em hora 5 minutinhos para ter com Deus. E você vai ver como isso vai começar a fazer uma diferença enorme no seu dia.
Se você puder separar depois também, quando chegar em casa e as coisas tranquilizarem, mais meia hora, mais uma horinha, para ouvir uma pregação, para simplesmente botar um louvor e ficar ouvindo, para ler a palavra, isso vai acrescentar muito também, porque também só ficar na correria falando com Deus, eu acho que não basta. Um momento quieto na presença dele também é importante. Até para quietar a tua alma, para você tranquilizar, para você organizar seus pensamentos e alinhar o seu coração ao dele. Porque esse é o objetivo da oração. É nos fazer entender qual é a vontade dele. E não a gente tentar impor a nossa. Eu acho que a maioria das pessoas desistem de orar porque vão com esse objetivo de tentar impor a Deus coisas que a gente acha que ele deve fazer. E aí se frustra. Porque Deus é bom, Deus é amor. E ele não vai te dar o que você quer se não for o melhor para você. Por mais que você esperneie, por mais que você fale todo dia, ele não vai fazer, porque ele quer o melhor para você. Ele é um bom pai. Você que é um pai, você daria McDonald's todo dia pro seu filho? Não, né? Por quê? Porque seu filho vai morrer se você fizer isso. Mas ele adora McDonald's. Ele ama, ele quer estar sempre lá. Mas se você fizer isso todo dia, ele vai morrer. Uma vez ou outra, beleza, você vai lá e agrada a ele, mas sempre não pode. E Deus é um bom pai. Então, toda vez que você vai levar um pedido para Deus e Deus vê que, cara, isso não vale a pena, ele não vai atender. Pelo contrário, ele vai estar lá querendo, esperando você calar a boca, porque isso é outro problema na oração, que a gente não cala a boca e não fica em silêncio na presença dele, para tentar deixar que o Espírito Santo que habita dentro de nós comece a organizar o nosso pensamento e nos conduza à verdade. E o ideal é que você faça isso lendo a palavra. E a gente só vai para orar e só fala. E Deus, como é educado, ele está lá do céu esperando você calar a boca para ele falar alguma coisa. E aí depois você ainda reclama que acha que ele não está ouvindo. Não, é você que não está ouvindo. É você que acha que a oração só se trata de você falar, e não é assim que funciona. Para na presença dele. Tenta ouvir o que ele tem a dizer. Comece a elevar o seu pensamento às coisas do alto. Começa a pensar em versículos. Começa a pensar, ler a palavra. Começa a cantar um louvor. Enfim, começa a entrar na presença dele mais preocupado em ouvir do que falar. E aí você vai ver como sua vida de oração vai mudar. Porque Deus nos ouve, sim. Ele ouve cada palavra que você fala. Mas ele não ouve o que está saindo da sua boca. Ele ouve cada palavra que está saindo do seu coração. E se você tiver um ouvido atento, você vai ver que ele começa a te mostrar o caminho a caminho. Cada passo que você deve dar. Como eu falei em outro vídeo, que eu vou botar aqui também, ele nos mostra, Deus não nos conta tudo que a gente tem que fazer, porque a gente não aguentaria. Ele vai nos revelando aos poucos. Então, como já estou chegando a quase meia hora de vídeo, então eu vou tentar parar por aqui. Como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Então, quando você for orar, e eu espero que você termine esse canal, termine de assistir esse vídeo, e você vá orar, que você pare na presença dele. Afinal, se você tem mais de 20 minutos para me ouvir, você tem tempo para ouvir Deus também. E não preciso nem dizer que ele é muito mais importante do que eu. Embora eu creio que ele também me use. Mas quando você terminar aqui, pensa sobre essas coisas. E vai pro teu quarto e seja direto com Deus. Não fica fazendo rodeio, não. Fica enrolando, achando que você vai ofender Deus. Fique achando que Deus vai se magoar porque você falou determinada palavra.
porque Deus está olhando teu coração. Não adianta você falar que está amando Ele, se lá no teu coração você está com raiva porque Ele fez determinada coisa que você não achava que Ele deveria fazer. Não adianta você chegar na presença dEle e falar que está tudo bem, se está tudo mal aí dentro. Então abre o jogo, Ele é teu melhor amigo, Ele te conhece melhor do que você se conhece. E Ele sabe tudo que você está tentando esconder e não tem coragem de falar. E começa a desabafar. Abre o jogo com Ele, bate um papo. Que nem eu estou fazendo aqui com vocês, falando, batendo papo. Mas quando terminar, simplesmente para e ouve o que ele tem a dizer. Uma coisa que eu costumo fazer é quando eu apresento determinado assunto para Deus, eu paro e fico refletindo só sobre aquilo. Até que surja alguma ideia, até que surja algo que talvez venha de Deus. E, cara, muitas dessas vezes Deus te falou coisas tremendas comigo. Então, vá lá, fala tudo que você tem que falar para Deus. Mas depois lembra de calar a boca e ouvir o que Ele tem para falar com você. Leva a tua Bíblia. Leva o teu celular ou então computador, qualquer coisa que possa tocar uma música, um louvor para você ficar ouvindo lá no momento. E se surpreenda com as coisas que Deus vai falar com você. Porque a gente pode ter essa confiança. Ele sempre está ouvindo. E Ele sempre responde. No tempo dele e do jeito dele. E a verdade é que muitas vezes a resposta dele vem de formas que a gente nunca imaginou que viria. E Ele sempre nos surpreende. Então que agora você possa ter um momento maravilhoso com teu pai. Que você não seja aquele filho pidão dos 10 reais, sabe? Mas que você possa ir lá e simplesmente sentar no sofá com ele, deixar ele te abraçar e desfrutar da presença dele. Porque não existe nada melhor do que estar na presença dele. Então, que Deus te abençoe e que te dê um coração e um ouvido que é capaz de ouvir a voz dele no meio de tantas vozes que há no mundo. Fica na paz.